Sou uma atriz em declínio aparecendo em um reality show de divórcio com meu marido bilionário. Eu quero o divórcio. Falei calmamente para a câmera. Atrás da lente, Marcos franziu a testa enquanto revisávamos a tomada. Você precisa demonstrar mais emoção ao dizer isso. Precisamos de engajamento, discussão, opiniões, ele criticou. Caso contrário, quem acreditaria que você quer se divorciar de mim? Eles vão achar que você está atuando de novo. Use mais a cabeça. Eu nem sempre posso te guiar em tudo. De fato. Ele era um magnata bilionário da mídia, conhecido por sua aguçada perspicácia nos negócios. Para quem está de fora, eu era apenas uma atriz em declínio, sem nada além da aparência, enquanto ele era admirado e respeitado por todos. Ninguém acreditava que eu abriria mão do meu cargo de Sra. Crawford, nem o próprio Marcos. Mas o que ele não sabia era que, dessa vez, eu realmente queria o divórcio. Capítulo 1. Quando meu agente me informou sobre participar de um reality show com tema de divórcio, eu congelei. Marcos aprovou? Claro. Ela pareceu divertida com minha pergunta. Suas live streams recentes não tiveram bom desempenho, e assuntos de divórcio de celebridades estão em alta agora. Marcos especificamente liberou 10 dias na agenda para filmar com você. Aproveite ao máximo essa oportunidade. É o mínimo que você pode fazer depois de todo o apoio dele. Fiquei em silêncio. A palavra apoio era interessante. Sugeriria um mentor e pupilo, um professor e um aluno, parceiros de negócios. Qualquer coisa, menos marido e mulher. Só assine. Ela jogou o contrato na minha frente. Fiquei olhando para a fina pilha de papéis sem me mexer. Ela me observou com um sorriso de canto. Relaxa, não é um divórcio de verdade. Vou revisar o conteúdo do programa primeiro e aviso quando assinar. Ela franziu a testa, claramente descontente. Marcos já aprovou isso. Ao sair, suas palavras de despedida ainda ecoaram na minha mente. Naquela noite, Marcos ligou. Por que tornar as coisas tão difíceis? Você acaba assinando de qualquer jeito. Quando sua voz profunda e magnética soou, senti algo estranho ao ouvi-la. O projeto mais recente da empresa dele nos manteve separados por 2 meses. Seu celular geralmente ficava com sua assistente, Victoria. Para alcançá-lo, eu precisava explicar meu propósito a ela primeiro, e então ela decidiria se a ligação valia a pena. No fim das contas, eu nem me dava ao trabalho de tentar. Rachel. Música tocava suavemente ao fundo. Ele parecia irritado. Estou ocupado demais esses dias para ficar dando atenção a caprichos, entende? Dei um leve Sobre aquele reality show, a notícia corre rápido. Vi que o agente reclamou para a Victoria. E você está sendo difícil? Só porque eu disse que você precisava revisar o contrato antes de assinar? O celular ficou em silêncio por 2 segundos antes de sua voz, um pouco cansada, voltar. Você nem terminou a faculdade. O que poderia entender sobre contratos? Tudo foi preparado para você. Você só precisa assinar. Todo mundo já está exausto. Por que não ser mais atenciosa, em vez de criar obstáculos para a equipe? Rachel, quando você vai amadurecer? Aquele tom de novo. Por anos, sempre que eu não seguia suas instruções, sempre que expressava minhas próprias opiniões, eu enfrentava essa atitude dele. Reprovação leve misturada com toques de decepção e resignação. A sensação sufocante familiar surgiu de dentro, bloqueando meu peito, apertando minha garganta até eu não conseguir falar. Marcos! Uma voz feminina suave e agradável interrompeu. Acho que posso imaginar o que preocupa a Sra. Crawford. Era Victoria. Marcos não respondeu. Seu silêncio era a aceitação. Victoria soltou 2 risadas melodiosas e continuou com naturalidade. Afinal, isso é um reality show de divórcio. A Sra. Crawford precisa declarar que quer o divórcio diante de uma plateia nacional. Ela te ama tanto que, naturalmente, tem medo de fingir o fim, e isso acabar se tornando realidade sem querer. Então, Marcos, isso na verdade é culpa sua. Você não considerou os sentimentos dela e lidou com isso de forma muito brusca. O emburramento dela é compreensível. Eu congelei. Deixando de lado sua interpretação presunçosa dos meus sentimentos e descartando minhas preocupações como mera birra. Ela estava criticando Marcos. Criticando o normalmente imponente e onisciente Marcos por estar errado. Não pude deixar de ficar curiosa sobre a reação dele. Ao telefone, Marcos ficou em silêncio por um momento antes de soltar um baixo Victoria tem razão. Rachel, eu não pensei direito nisso. Naquele instante, soltei uma risada silenciosa. No entanto, continuou Marcos, além de sermos marido e mulher, também somos sócios, com participações cruzadas em várias empresas. O divórcio não beneficiaria nenhum de nós. Essas suas preocupações, se você pensasse logicamente, saberia que são desnecessárias. Rachel, você está comigo há 5 anos. Achei que você já tivesse aprendido a analisar situações objetivamente. Você precisa trabalhar nisso, aprender com o exemplo da Victoria. Victoria e eu tínhamos 27 anos. Conhecemos Marcos no mesmo ano. A diferença era que ela vinha de uma origem de elite, formou-se em Stanford e possuía inteligência e graça, a combinação perfeita de beleza e intelecto. Eu era apenas uma participante de reality show que largou a faculdade para atuar, fazendo nome apenas pela aparência. Os críticos diziam de mim, linda, sim, mas sem alma. No início, eu realmente pensei que Marcos a escolheria. Agora, Marcos havia terminado de falar e ficou em silêncio. Ele estava esperando que eu pedisse desculpas e refletisse, como sempre.
Ele apontava incisivamente minha compreensão superficial e mentalidade imatura, e eu refletia sinceramente, aceitando suas críticas ou tentando melhorar. Mas dessa vez não disse nada. Pelo telefone, apenas a música de fundo continuava a fluir, incansável. Depois de um tempo, perguntei: Você está comigo no Viva Voz? Uma das poucas discussões que tivemos em 4 anos de casamento foi quando pedi que ele fosse carinhoso uma vez, e ouvi a risada repentina da Victoria. Mais tarde, ao descobrir que ele havia me colocado no Viva Voz, fiquei mortificada e furiosa, chorando até ele prometer que nunca mais faria isso. Naquela época, nosso relacionamento ainda era bom. Ele prometeu. Rachel. Marcos claramente se lembrava do incidente. Victoria tomou um vinho no jantar. Eu estou dirigindo com a navegação ligada, então... Tudo bem, eu só estava perguntando. Ri sem compromisso, meus olhos caindo na linha de assinatura no final do contrato. Ele assinou o contrato. Vou entregar ao agente amanhã. Marcos ficou satisfeito. Satisfeito por eu não ter questionado a presença de Victoria. Satisfeito por eu ter aceitado docilmente seus arranjos. Você sempre quis visitar Altai, não foi? Quando as coisas se acalmarem, vou arranjar um tempo para te levar. Te faço essa promessa. Vamos ver. Desliguei o telefone. Meu primeiro encontro com Marcos depois de 2 meses foi no set. Meu agente me deixou enquanto Victoria o acompanhava. 2 carros chegaram de direções diferentes, as portas se abrindo simultaneamente. Ele estava no meio de uma chamada de conferência, de lado em seu terno impecável, seu perfil formando uma figura impressionante. Victoria usava um sobretudo azul marinho, seu longo cabelo dançando ao vento enquanto esperava silenciosamente ao lado dele. Inclinei a cabeça, observando-os. Tenho que admitir que eles formavam um par deslumbrante. Meu agente me abandonou para correr até eles. Sr. Crawford! Senhorita Victoria! Victoria apenas assentiu, indicando para não incomodá-lo. Ela não olhou para mim uma única vez. Os 3 ficaram juntos de um lado. Do outro, descarreguei silenciosamente minha própria bagagem. Embora os carros não estivessem distantes, parecia que estávamos separados por galáxias. Levei minha bagagem para dentro primeiro. Os outros 2 casais já estavam sentados no sofá. Um casal era de cantores e o outro era de pessoas comuns. Sorri e os cumprimentei. Através das enormes janelas do chão ao teto, eu podia ver claramente Victoria se inclinando, ajudando Marcos cuidadosamente com os botões do terno. O rosto dela estava na altura da cintura dele, os cabelos longos sendo enrolados pelo vento ao redor dela, criando uma cena ambígua. A esposa do casal comum era bastante franca. Ela assentiu para eles e perguntou diretamente: Ela é o motivo de vocês estarem se divorciando? Eu sorri. Não. As 4 pessoas lá dentro claramente não acreditaram em mim, zombando secretamente. Marcos entrou, cercado por funcionários. Vendo-me, ele sentou-se ao meu lado, demonstrando leve desagrado. Por que você não me esperou? Comecei a descascar uma laranja da mesa. Vim primeiro para aprender sobre o processo, para não fazermos a equipe esperar. Ele me olhou, surpresa brilhando em seus olhos. Afinal, eu costumava ser alguém que tentava de todas as formas possíveis afirmar sua posição ao lado dele sempre que estava perto. Você precisa escolher firmemente o divórcio nas 2 primeiras vezes, desistindo apenas na última. Ele me instruiu com voz grave. Assenti, estourando a laranja na minha boca. O roteiro do agente era o seguinte: a escolha final para a reviravolta. Eu quero o divórcio, ele não. Ele entra nesse programa para entender meus pensamentos e salvar nosso casamento. Depois de discussões e comunicação honesta, finalmente revelo que é porque ele esteve ocupado demais com o trabalho e ausente nesses últimos anos. Ele pede desculpas sinceramente e promete focar mais na família a partir de agora. Por fim, admito chorando que ainda o amo e desisto do divórcio. Nos reconciliamos e todos ficam felizes. Era completamente falso. Ao me ver franzir a testa, meu agente perguntou de forma zombeteira: Não me diga que quer tornar isso real? Uma vez pedi para Marcos trocar de agente. Victoria se opôs, citando a ampla rede de contatos e a expertise profissional do agente. Marcos apoiou a oposição dela e me disse para priorizar o trabalho em vez de ser difícil. Naturalmente, meu agente me desprezava, e eu também não gostava dela. No primeiro dia, não houve filmagens, apenas entrevistas pré-show. Na sala de entrevistas, os casais faziam suas primeiras escolhas. Eu quero o divórcio, falei calmamente para a câmera. Marcos franziu a testa ao meu lado. Você precisa mostrar mais emoção ao dizer isso. Precisamos de engajamento, discussão, opiniões. Ele criticou. Senão, quem acreditaria que você quer se divorciar de mim? Eles vão achar que você está atuando de novo. Use mais a cabeça. Eu nem sempre posso te guiar em tudo. Abri a boca para falar, mas fui tomada por uma profunda sensação de impotência. Não consegui dizer uma única palavra. Nos últimos 2 anos, estive constantemente envolvida nessas emoções, como se estivesse presa em uma gaiola. Embora soubesse que precisava me libertar, sempre parecia me faltar forças. Quando a energia interna é insuficiente, a força externa se torna necessária. O diretor era um jovem que ainda mantinha uma pureza não corrompida. Ele revisou as imagens. Na verdade, parece bom. Como atriz experiente, você transmitiu a emoção perfeitamente. Durante a entrevista individual de Marcos, esperei do lado de fora, sem querer ouvir. Meu telefone tocou. Surpreendentemente, era Victoria. Inicialmente quis recusar a ligação, mas pensei melhor e atendi. Ele está quase terminando a entrevista. Ligue diretamente para ele depois. Sra. Crawford,
Não estou ligando por causa dele. Estou ligando por você. Por mim? Sim. Marcos nunca ficou longe de mim por vários dias seguidos. Há duas coisas que preciso lembrar você. O tom de Victoria era gentil e educado. Vi Marcos sair pela porta e coloquei o telefone no viva voz. Pode falar, assistente Victoria. A voz elegante de Victoria ecoou no corredor. Primeiro, a inflamação na garganta do Marcos piorou. Coloquei o remédio dele no bolso interno da bolsa preta. Por favor, não deixe ele comer nada frio ou apimentado. Isso vai irritar a garganta. Segundo, às vezes ele tem enxaquecas à noite. Lembre-se de massagear as têmporas dele. A massagem precisa ser contínua por 10 minutos para ser eficaz. Se não tiver certeza da técnica, pode me ligar a qualquer hora. Senhora Crawford, você entendeu tudo isso? Antes que eu pudesse responder, Marcos arrancou o telefone da minha mão e falou friamente. Por que você está ligando para a Rachel? Victoria, quem te mandou? Do outro lado, houve um silêncio repentino. Achei até engraçado e acabei rindo. Marcos me observou, seu olhar crítico tingido de confusão. No passado, em situações assim, eu teria feito um escândalo, acusando Victoria com raiva e chorando de dor. Enquanto isso, Victoria sempre permanecia emocionalmente estável, explicando tudo com elegância e me fazendo parecer uma lunática. Ela tem boas intenções. Você está assustando ela com esse tom, eu disse, pegando o telefone dele e desligando. Fui direto para a sala de entrevistas. Ainda tínhamos a entrevista conjunta do casal para fazer. Quando empurrei a porta, Marcos ainda estava parado junto à janela do corredor, imóvel. De repente, ele chamou. Você não se importa? Olhei para ele. Incomodada com o quê? Seus traços bem definidos brilharam de irritação. Nada, vamos entrar. O diretor disse que nossas respostas conjuntas na entrevista poderiam ser improvisadas e que eles editariam depois as partes utilizáveis. Primeira pergunta: qual foi a coisa mais tocante que seu parceiro já fez por você? Marcos sentou-se relaxado, mantendo sua habitual imagem pública de calor digno e simpatia. Ele sorriu gentilmente e respondeu. O casamento representa a eternidade. É sobre compartilhar os altos e baixos da vida. Ele é composto por inúmeros pequenos momentos do dia a dia. Se você se apoiar em apenas um incidente marcante, essa base é frágil e instável. Então, para mim, não existe um momento mais tocante, apenas inúmeros momentos calorosos. O diretor franziu levemente a testa e se virou para mim. E você, Rachel? Nenhum também? Na verdade, eu tenho um. Pensei por um momento. Quando eu tinha 21 anos, fiquei presa em uma disputa contratual que quase acabou com minha carreira de atriz. Ele interveio e resolveu a situação, pagando uma grande indenização para me libertar. Isso é o que mais me tocou. Marcos dispensou com um leve sorriso. Rachel é uma atriz talentosa. Ela era jovem e ingênua quando se meteu em encrenca. Eu tive recursos, então ajudei. Não foi nada de especial. Segunda pergunta. O que você acha que trouxe para seu parceiro nesses anos juntos? Rachel, você começa. Mas eu não falei, caindo em um longo silêncio. Marcos riu levemente. Ela é lenta com palavras. Eu vou primeiro. Sem querer me gabar, mas o que eu trouxe para Rachel vale bilhões. Ela tem educação limitada. Entrou cedo no show business, com uma compreensão cultural e social bastante superficial. Sou 5 anos mais velho, com mais experiências de vida e pensamentos mais maduros. Os erros que cometi, ela ainda vai cometer. Então, sempre que possível, eu a guio, a direciono, tudo para ajudá-la a entender princípios de vida mais profundos e regras sociais. Brincando, às vezes eu a invejo. Ter alguém como eu na idade dela, que sorte seria. O diretor fez uma pausa por alguns segundos. Rachel, falei calmamente. Nada. O diretor ergueu as sobrancelhas incrédulo. Vocês se conhecem há 6 anos e estão casados há 4. Nada mesmo? Não, nada, repeti em voz baixa. Marcos franziu levemente a testa. O clima ficou estranho. O diretor olhou para mim, depois para ele. Vamos lá, vamos para a terceira pergunta. Qual é o seu maior arrependimento nesses anos? Marcos pigarreou suavemente e disse. Meu maior arrependimento foi ter gasto tempo e energia demais no trabalho nesses últimos 2 anos, não dando atenção suficiente a Rachel. Ele se virou para mim, os olhos gentis. Não temos conflitos fundamentais. O único problema é que estive ocupado demais, mas já percebi isso. É por isso que estou fazendo esse programa. Rachel, não seja impulsiva. Qualquer problema pode ser resolvido. Estamos longe de precisar do divórcio. Não respondi. Olhei diretamente para a câmera, com uma expressão vazia. Se eu tivesse que nomear meu maior arrependimento, seria o momento em que me ajoelhei diante dele. O diretor, o cinegrafista e o técnico de iluminação arregalaram os olhos. A expressão de Marcos escureceu instantaneamente. Rachel, você esqueceu a lição sobre como falar também com responsabilidade? Sua voz era firme. Se você continuar sendo tão teimosa, não adianta continuar esse programa. O diretor piscou, tentando amenizar a situação com um sorriso. Vamos deixar essa pergunta em pausa. Que tal passarmos para a última? Suspirei suavemente. Certo. Em um instante, a compostura de Marcos voltou. Ele recuperou sua postura digna e elegante. Ele sorriu e assentiu. Por favor, continue. Última pergunta.
Por favor, respondam simultaneamente. Vocês ainda se amam? O diretor nos observou atentamente depois de perguntar. Claro que eu a amo. Eu não posso mais amá-lo. Marcos congelou, virando-se bruscamente para me olhar. Depois da entrevista, caminhamos pelo corredor em direção à sala de estar. Marcos seguiu à frente, sem dizer uma palavra. Perto da esquina, ele parou de repente e se virou. Então? Eu estava conferindo meu reflexo no espelho da parede naquele momento, e acabei batendo direto nas costas dele. Por sinal, eu finalmente tinha engordado um pouco recentemente, e estava satisfeita com minhas curvas. O quê? Perguntei confusa. Ele apertou os lábios, fez uma pausa, e então disse. Por que você disse que não me ama mais? Esfreguei o nariz dolorido. Você não disse que eu precisava expressar emoções mais fortes? Ele ficou em silêncio, me encarando com um olhar pesado. Passei por ele sem expressão. O programa era humano o suficiente para não instalar câmeras nos quartos. Fiquei parada diante da grande cama de casal. Marcos e eu dormíamos em quartos separados havia 1 ano. Tudo começou com a discussão sobre a troca do meu agente. Quando pedi para mudar, ele ficou do lado da Victoria e rejeitou meu pedido. Tive dificuldade em aceitar aquilo. Naquela noite, quando ele chegou tarde em casa e quis intimidade, eu recusei. Marcos era um homem de desejos físicos intensos. Nos primeiros dias do nosso casamento, ele era quase insaciável, profundamente apaixonado pelo meu corpo, como se nunca se cansasse. Nos momentos mais ternos, ele se inclinava e sussurrava com devoção. Rachel, você é minha. Cada centímetro de você. Ainda me lembro daquela noite com clareza. Ele estava em pé, meio nu, ao lado da cama, olhando para mim friamente. Você não quer? Tudo bem. Então será do seu jeito. A partir daquele dia, ele passou a dormir no quarto de hóspedes. Passei inúmeras noites chorando em silêncio debaixo das cobertas, imaginando-o entrando pela porta, me segurando com carinho e dizendo: Rachel, eu sinto sua falta. Vamos parar de brigar, está bem? Mas isso nunca aconteceu. Uma vez, engoli meu orgulho e fui ao quarto dele sob o pretexto de pedir conselhos. Ele falou normalmente, respondeu de forma objetiva. Quando ficou tarde, apenas me olhou friamente e disse: Preciso dormir. Tem mais alguma coisa? Depois disso, parei de ir. Com o tempo, aprendi a dormir sozinha. Quando Marcos saiu do banheiro naquela noite, eu já estava enrolada nos cobertores, dormindo. A cama era enorme. Eu me agarrava à borda, tornando-a minimamente suportável. Achei que ficaria acordada de ansiedade, mas, surpreendentemente, adormeci rápido. De repente, acordei sentindo a mão grande dele deslizar lentamente por baixo das minhas roupas, na minha cintura. Assustada, virei a cabeça. Ele pressionou os lábios nos meus, com emoções violentas, respiração quente e pesada. Meu corpo ficou rígido instantaneamente, tentando se afastar por instinto. Ele percebeu minha resistência e congelou por um momento. Em seguida, ficou ainda mais agressivo, claramente irritado. Minhas roupas já estavam rasgadas pela metade. Marcos, pare! Gritei. Ele parou. Parar? A voz dele saiu reprimida, quase rangendo os dentes. Você não quer? Depois de tanto tempo, você não quer? Empurrei-o para longe, ajeitei minhas roupas às pressas e saí da cama. Na luz fraca da lua filtrada pela janela, vi seus olhos avermelhados me encarando fixamente. Fiquei de pé ao lado da cama, olhando para ele do mesmo jeito que ele havia olhado para mim naquela noite distante. Desculpa, eu não estou mais acostumada com isso. Nos encaramos em silêncio na escuridão. De repente, ele socou a cama e saiu furioso. No dia seguinte, houve a filmagem das atividades em grupo para todos os participantes. Ao entrar na área de jantar, ouvi conversas lá dentro. O marido comum dizia: A equipe comentou que o Sr. Crawford dormiu no sofá ontem à noite. Achei que celebridades faziam esses programas de divórcio só por publicidade, mas parece bem real. A esposa comum suspirou. Se eu tivesse um marido tão rico, não me importaria se ele tivesse tempo para mim ou quantas amantes tivesse. Desde que o dinheiro fosse bom, eu até cuidaria pessoalmente da namorada grávida dele. Então você está dizendo que eu não ganho o suficiente? Rebateu o marido. Bem, você pode se comparar, nem que seja ao dedinho do pé dele. O cantor tentou mediar de forma bem-humorada. Toda família tem suas dificuldades. Todos nós conseguimos entender. A cantora, conhecida por sua língua afiada, costumava ralhar com o marido. Ah, agora você entende? Eu não consigo. Casar por dinheiro e depois reclamar da falta de apoio emocional não é querer o melhor dos dois mundos? Eu entrei. O casal comum e o cantor me viram e sorriram de forma constrangida. A cantora bufou e saiu segurando o violão. O cantor se levantou, envergonhado, para explicar. Ela fala sem pensar. Peço desculpas por ela, por favor. Não leve isso como um ataque. Sorri e perguntei. Qual de vocês quer o divórcio? O cantor sussurrou. Eu. Assenti. Não era difícil de adivinhar. A esposa comum falou alto. Rachel, peço desculpas. O marido rapidamente acrescentou. É só um mal-entendido. Ignorei com um sorriso. Tudo bem. Obviamente todos nós temos problemas, ou não estaríamos aqui. Os três assentiram vigorosamente. Isso mesmo. Temos conflitos de personalidade. A gente briga por dinheiro o tempo todo. Ambos querem se divorciar.
Depois de falarem, todos olharam para mim. Abri as mãos e dei de ombros. Eu não o amo mais. Todos caíram na risada. Rachel, eu costumava achar que você era arrogante e tinha um temperamento ruim, mas na verdade você é muito legal. A esposa comum veio segurar meu braço, me encarando intensamente. E você é tão linda, ainda mais bonita do que na televisão. Obrigada pelo elogio, respondi sinceramente. Por anos, seguindo a filosofia de Marcos de que atores precisam manter distância para criar melhor seus personagens, eu nunca participei de encontros com fãs, nunca postei nas redes sociais e nunca usei nada além de marcas de luxo. Então, quando de repente comecei a fazer vendas por livestream, as críticas públicas explodiram. Ela deve estar falida e desesperada por dinheiro de novo. Achei que ela era boa demais para a gente depois de alguns filmes, e agora está vendendo detergente por R$19,99. Casou com um rico e agora caiu em desgraça. Provavelmente está sendo explorada comercialmente. Esses comentários ácidos, somados às críticas constantes de Marcos sobre educação e postura, fizeram com que, nos últimos 2 anos, minha vida fosse tomada por uma repressão pública cada vez mais negativa. E por causa da atitude dele, do desprezo e da indiferença das pessoas ao redor. Fazia muito tempo que eu não ouvia elogios sinceros de alguém. No passado, eu havia sido chamada de Rainha dos Sorrisos pelos internautas por causa do meu sorriso brilhante e radiante. Rachel, não é aquela a mulher que deixou o Marcos ontem? A esposa comum apontou de repente para a janela do chão ao teto. Olhei para o lado. Victoria estava sozinha sob uma árvore à beira da estrada. Parecia estar ali havia bastante tempo. O vento forte do outono era gelado, e ela usava apenas um sobretudo fino. Tremia visivelmente, o rosto pálido, parecendo completamente miserável. Fiquei confusa. Onde estava Marcos? A tarefa de filmagem do dia era que os 3 casais trabalhassem juntos para preparar um banquete rústico. Encontrei Marcos na cabana de madeira à beira do rio, nosso ponto de encontro. Ele estava com as mangas da camisa arregaçadas, expondo os braços musculosos, empunhando um machado para cortar lenha. Um golpe atrás do outro. Ele usava força excessiva, como se estivesse descontando emoções. Ao me ver, parou, como se esperasse que eu falasse primeiro. Virei-me em direção à cozinha. Ele lançou o machado com força no toco de madeira e perguntou friamente. Você não tem nada a me dizer? Virei-me inclinando a cabeça. Ah, a Victoria está lá fora esperando por você. Seria melhor ir ver como ela está. Parece que vai congelar. Ele parecia agitado, apertando os lábios enquanto o olhar afiado recaía sobre meu rosto. Lembre-se do que eu te ensinei. Você acha que tudo deve ser feito com moderação ou acaba sendo contraproducente, não é? Assenti. Sim, eu lembro. Daquela vez em que discuti com a Victoria, você suspendeu todos os meus recursos por meio ano, só para me ensinar essa lição. Então agora sou muito amigável com ela, não sou? Ele me encarou em silêncio, o olhar ficando mais profundo. Sustentei seus olhos calmamente. Depois de um tempo, ele baixou o olhar e começou a arregaçar as mangas de forma metódica. Quando alguém comete um erro, deve enfrentar as consequências. Isso vale para a Victoria também. Eu trato todos igualmente. Mas foi a própria Victoria quem tomou a iniciativa de me procurar. Enquanto eu lavava legumes sozinha na ponte de madeira à beira do rio, ela surgiu de repente, com os olhos avermelhados, chamando: Senhora Crawford. Fiquei surpresa e olhei em volta. Estamos gravando. Como a equipe deixou você vir até aqui? O casal comum brigou. Todo mundo está reunido lá. Antes que eu pudesse dizer algo, ela continuou timidamente. Senhora Crawford, fui direta demais naquela ligação ontem. Marcos me repreendeu por isso. Vim especialmente para pedir desculpas. Espero que não se importe. Eu só estava pensando no bem-estar do Marcos. Sacudi a água dos legumes com força. Não me importo. Mas o Marcos, ele não atende minhas ligações nem responde minhas mensagens desde ontem, nem quis me ver quando cheguei hoje de manhã. Senhora Crawford, você poderia me ajudar a explicar as coisas para ele? Falar bem de mim? Os olhos dela estavam enevoados por uma melancolia delicada, algo que despertaria simpatia em qualquer pessoa, completamente diferente de sua imagem habitual de assistente competente. Não pude deixar de admirar sua habilidade. Claro! Ela congelou, claramente sem acreditar no que ouvira. Afinal, eu havia sido a pessoa que um dia apontou o dedo para o rosto dela, chamando-a de ardilosa e exigindo que Marcos a demitisse. Agora, o olhar dela se aprofundou enquanto me observava atentamente. Olhando de forma objetiva, percebi que suas táticas sempre foram simples. Ela me provocava. Depois demonstrava sua contenção elegante em contraste com meus acessos de ciúme diante de Marcos. Eu havia caído nisso repetidas vezes porque me importava, porque tinha uma fraqueza. Mas agora, eu não sentia mais nada. Que generosidade da sua parte. A voz fria de Marcos soou de repente. Marcos! Victoria se virou assustada e deu 2 passos para trás. A ponte era estreita. Ela perdeu o equilíbrio, o pé escorregando da borda. Em pânico, ela me agarrou. Splash. Splash. Caímos de lados opostos da ponte, direto na água. Victoria gritava, debatendo-se de forma descontrolada. Marcos entrou na água quase sem hesitar, indo diretamente até ela. Quando os funcionários chegaram correndo, Marcos já carregava Victoria inconsciente para a margem, segurando-a com firmeza.
Enquanto isso, eu subia a ponte de madeira com dificuldade, completamente encharcada. Todos que testemunharam a cena exibiam expressões desconfortáveis. Um homem que dizia querer salvar o próprio casamento escolheu, sem hesitar, resgatar outra mulher quando tanto a esposa quanto essa mulher estavam em perigo. Qualquer pessoa sentiria simpatia pela esposa. Os olhares lançados em minha direção continham até traços de pena. Marcos deitou Victoria no chão e caminhou até mim. A água fria do rio deixara seu rosto levemente azulado. Ele falou em voz baixa. Victoria tem aquafobia. Sequei-me lentamente com a toalha que um funcionário me entregou. Depois de um tempo, levantei o olhar. Ele não disse mais nada. Apenas me encarava fixamente. Marcos. A atitude de toda a equipe em relação a mim mudou. Antes, ninguém acreditava que eu realmente quisesse o divórcio. Alguns achavam que eu estava sendo dramática. Outros acreditavam que era uma manobra de publicidade para reviver minha carreira. Ninguém levou meu desejo de divórcio a sério. Agora, embora ainda não acreditassem que eu realmente me divorciaria dele, pelo menos simpatizavam comigo. Casais famosos vivendo vidas separadas não eram incomuns, e maridos ricos buscando entretenimento em outros lugares eram ainda mais comuns. Dado o status social dele, poucos fariam o que Marcos fez, demonstrando abertamente tamanho desprezo pela dignidade da esposa. Até mesmo a equipe de produção parecia preocupada que eu pudesse parar de filmar. Mas eu agi completamente normal, como se já tivesse passado por isso muitas vezes, e não fosse nada demais. Isso fez com que as pessoas se tornassem ainda mais solidárias, sentindo que eu já tinha suportado muita coisa. Nos dias seguintes de filmagem, senti-me extremamente relaxada. Todos me trataram com gentileza. Até mesmo a cantora de língua afiada começou a me dirigir sorrisos amigáveis. A equipe de produção providenciou um quarto separado para Marcos, e eu passei a dormir muito melhor. Com sono adequado, comida natural, belas paisagens e rostos amigáveis por toda parte, senti meu humor melhorar. Todo o meu ser parecia irradiar vitalidade. A esposa comum continuava maravilhada. Rachel, você ficou ainda mais bonita nesses poucos dias. Sua silhueta também está perfeita. Magra onde deve ser, com curvas onde importa. Como você faz isso? Tocada pelo apoio emocional genuíno dela, tirei imediatamente minha pulseira de grife e a entreguei a ela. Ela colocou sem hesitar, e depois me olhou com preocupação. Você está dando joias caras só porque eu disse algumas coisas boas? Rachel, você está tão carente de elogios assim? Ninguém nunca te elogia? Pensei por um momento antes de responder. Não. Não por muito tempo. A esposa comum foi chamada para filmar. Quando me virei, vi Marcos encostado na parede atrás de mim. Seu olhar era profundo, a expressão pensativa. Mais tarde, ele tentou explicar novamente o incidente daquele dia. Victoria quase se afogou quando criança e desenvolveu uma aquafobia severa. Sempre que entrava em pânico, desmaiava. Seus pais, ambos professores, haviam ido pessoalmente à empresa para pedir que ele fosse especialmente atento a essa condição. Você é uma nadadora forte. Naquela situação, eu tive que priorizar a emergência que ameaçava a vida. Ouvi em silêncio e demonstrei total compreensão. Você fez a coisa certa. Não tenho objeções. Você realmente acha isso? Claro, respondi sinceramente. Você sempre me ensina a ser madura, racional, a não deixar as emoções nublarem o julgamento. Sua forma de lidar com a situação foi perfeita. Não vejo problema. Mas por algum motivo, mesmo eu seguindo seus próprios ensinamentos, ele não parecia satisfeito. Pelo contrário, parecia um pouco perdido. Talvez por causa da mudança de atitude da equipe, ou talvez por se sentir culpado em relação a mim, ele ficou muito mais reservado. Durante as refeições e conversas em grupo, não me criticava, nem me julgava livremente. Nas tarefas conjuntas, assumia voluntariamente as partes mais difíceis. Chegou até a pedir um cobertor para a equipe quando me viu espirrar durante as filmagens noturnas. Obrigada, agradeci educadamente. Rachel, somos marido e mulher, disse ele. Sob a luz noturna, seus traços pareciam um pouco desfocados. Não precisa ser tão formal. Casais normais exigem que a esposa passe por outra mulher só para ligar para o marido? Comentou a cantora com sarcasmo. Durante um segmento em que as esposas compartilhavam queixas conjugais, mencionei abertamente esse ponto para a câmera, entre outros. Todos pareceram surpresos. Marcos não disse nada. Apenas pressionou os lábios enquanto tirava papel e caneta. Vou anotar meu número. Você pode me procurar a qualquer momento a partir de agora. Ele terminou de escrever e me estendeu o bilhete. Não aceitei. Apenas enrolei o cobertor com mais força ao redor do corpo, enquanto observava as estrelas distantes. Deixa pra lá. Não há nada particularmente urgente. Sua mão ficou suspensa no ar. Uma rajada de vento passou, arrancando o bilhete de seus dedos e levando-o para a escuridão da noite, onde desapareceu sem deixar vestígios. Após as filmagens daquele dia, os casais fizeram sua segunda escolha. Ele escolheu não se divorciar. Eu escolhi o divórcio, exatamente como ele sempre me ensinou. No caminho de volta, ele parecia ainda mais silencioso. Quando estávamos prestes a entrar em nossos quartos separados, ele se virou de repente. Rachel, minha garganta tem doído muito ultimamente. Marcos sofria de faringite alérgica, que sempre piorava durante as mudanças de estação. Sempre que isso acontecia, eu passava horas preparando um chá especial, fazendo com que ele tomasse uma xícara pela manhã e lembrando de beber outra antes de dormir.
Mesmo quando ele viajava, eu preparava porções individuais e colocava na mochila dele. Mas eu não fazia nada disso havia 6 meses. Os ingredientes restantes tinham sido jogados fora durante uma limpeza aleatória. A Victoria disse que colocou seu remédio na sua bolsa. Você não ouviu isso outro dia? Perguntei confusa. Os olhos dele se abaixaram levemente. Ah, eu esqueci. Fechei a porta e entrei. A equipe de produção entregou cartões de tarefas, exigindo que cada cônjuge desse um presente ao parceiro. Marcos escolheu fazer uma tigela de macarrão à mão. Os outros competidores zombaram discretamente, achando que ele estava escolhendo o caminho mais fácil. Mas senti uma onda de emoção, sem sinceridade. No nosso 2º ano de casamento, no meu aniversário, ele estava viajando a trabalho. Sem fazer alarde, preparei uma tigela de macarrão para mim. Quando eu estava prestes a comer, a porta se abriu e ele apareceu, exausto da viagem. Gritei de alegria, e ele me beijou antes mesmo de tirar os sapatos. Acabamos apaixonadamente entrelaçados na cama. Depois, quando reclamei de desperdiçar o macarrão, ele me beijou e disse que faria uma tigela de macarrão para mim no meu próximo aniversário. No meu 3º aniversário, ele e Victoria voaram para Paris a trabalho. No meu 4º aniversário, ele esqueceu completamente. Marcos colocou cuidadosamente o macarrão à minha frente. Olhando para aquela tigela de macarrão que chegou 3 anos atrasada, fiquei dividida. Ele nunca tinha cozinhado antes, nem conseguia usar corretamente nem mesmo um micro-ondas. Sinceramente, eu não entendia o que havia dado nele. Ele estava se sentindo culpado por ter salvado a Victoria em vez de mim? Mas ele havia priorizado a Victoria inúmeras vezes antes. Seria porque eu não buscava mais desesperadamente a atenção dele? Mas ele não tinha me ensinado justamente sobre moderação? Ou seria porque escolhi o divórcio 2 vezes? Isso parecia ainda menos provável. Era exatamente o que ele havia me instruído repetidamente a fazer. Depois de pensar, decidi que devia ser efeito do programa. Ele exibiu o sorriso habitual e me ofereceu o garfo. Esta é a primeira tigela de macarrão que eu faço. Experimente. Peguei o garfo de forma cooperativa e provei uma mordida. Ele me observou com atenção. Sal demais, macarrão muito mole. Não está bom. Coloquei o garfo no chão, afastei o macarrão com um pedido de desculpas e peguei uma laranja da fruteira. O sorriso dele ficou um pouco rígido. Então não coma. Vou fazer melhor quando aprender. Descasquei a laranja, respondi com um displicente e puxei uma caixa. Seu presente, veja se gosta. Os olhos dele brilharam ao pegá-la e abri-la, revelando uma gravata listrada azul. Você sempre tem um gosto excelente. Ele sorriu, colocando-a. Fiquei um pouco envergonhada e decidi ser honesta. Eu pedi para a equipe comprar para mim. Ele congelou e murmurou. Você nunca deixava ninguém cuidar de nada por mim. Sério? Essa laranja está muito doce. Você deveria experimentar uma. Coloquei o último gomo perfeitamente descascado na boca. A tarefa final de filmagem foi para os 3 casais escalarem uma montanha juntos. O tempo estava bom e ensolarado durante a subida. Tudo corria bem. Mas depois de alcançar o cume, o tempo mudou de repente, transformando-se em uma tempestade. A equipe de produção estava bem preparada, designando um membro da equipe para cada pessoa para cuidados e acompanhamento, então não houve muito pânico. Marcos seguia na frente, frequentemente se virando para me olhar, aparentemente gritando algo que era abafado pela chuva. A chuva foi ficando cada vez mais forte, até que mal conseguíamos ver 1 metro à frente. Durante esse tempo, a funcionária designada a mim torceu o tornozelo. Tivemos que diminuir a velocidade, mas felizmente, embora fosse um caminho de montanha, o trajeto não era complicado. Eu a apoiei enquanto avançávamos devagar, chegando em segurança à base. Eu tinha acabado de me sentar quando o diretor entrou correndo, perguntando se tínhamos visto Marcos no caminho. Ficamos confusos. Ele não estava na frente do grupo? Não deveria já ter chegado? O diretor passou ansiosamente os dedos pelo cabelo. Ele voltou, mas quando viu que você não tinha retornado, correu montanha acima, apesar de todos tentarem impedi-lo. Meu Deus, ele parecia um louco. Várias pessoas não conseguiram segurá-lo. Fiquei paralisada. O casal de cantores e o casal comum vieram me confortar, dizendo que, com mais de uma dúzia de funcionários procurando, ele certamente ficaria bem. Fiquei olhando fixamente na direção da montanha, em silêncio, por um longo tempo. 2 horas depois, a porta se abriu de repente, e uma figura completamente encharcada apareceu. Ao me ver, ele correu até mim e me abraçou com força. Rachel, graças a Deus você está segura. Você voltou, realmente voltou. Nunca estive tão assustado na vida, nunca. Marcos, normalmente tão contido na frente dos outros, me abraçou com força, o corpo tremendo. Não apenas de frio, mas de medo. Em seguida, seu corpo amoleceu, e ele desmaiou. Os funcionários relataram que, naquela tempestade feroz, ele realmente havia chegado ao cume, preocupado que eu pudesse ter caído da montanha. Ele até saiu do caminho principal para procurar nas bordas do penhasco. Marcos teve febre alta por 2 dias, chamando meu nome o tempo todo em seu delírio. Todos ficaram comovidos com suas atitudes. Seja como for, ele realmente te ama, disse a esposa comum. É em situações extremas que os verdadeiros sentimentos se revelam, refletiu a cantora. Fiquei ao lado dele, alimentando-o com água, limpando sua testa, como um casal amoroso que passou anos juntos. Quando ele recuperou a consciência, eu estava dormindo ao lado de sua cama.
Senti a mão grande dele acariciando meu rosto suavemente e abri os olhos. Ele sorriu para mim, os olhos brilhando de umidade. Naquele dia, vagando na chuva, finalmente percebi algo. Eu te amo mais do que pensava. Graças a Deus você está segura. Graças a Deus tive a chance de dizer isso. Rachel, quando o programa acabar, vamos para casa e viver bem juntos, tudo bem? Ele me abraçou com força. Levantei a mão e dei um tapinha suave nas costas dele. 2 dias depois, durante a entrevista final do programa, na minha terceira escolha de casal, escolhi o divórcio. Todos exibiram olhares de total incredulidade. Quando Marcos viu minha escolha, congelou como uma estátua de pedra, permanecendo imóvel por muito tempo. Depois de voltar para casa, passei 2 dias inteiros deitada na cama. Na terceira noite, enquanto eu me espreguiçava perto da janela, a tranca da porta apitou e Marcos entrou com a bolsa. Ele me cumprimentou casualmente, como se fosse apenas mais um dia comum voltando do trabalho, como se não tivesse ficado fora por 2 meses. Entrou direto e foi até o armário. Você sabe o que eu quero dizer, Rachel. Eu não concordo com o divórcio. Seu tom estava firme enquanto tirava a gravata e o relógio sem pressa. Isso foi só um show. Era falso, atuação, publicidade. Isso não conta. Ele girou o pulso e caminhou devagar para pegar minha mão. Instintivamente, me afastei. Eu te disse, não estou mais acostumada com isso. Seus olhos tremularam levemente, mas ele ainda falou com suavidade. Tudo bem, vamos com calma. Somos marido e mulher. Não há problema que não possamos resolver. Se há algo que te deixou desconfortável, peço desculpas por tudo que fiz, intencionalmente ou não. Desculpa. Abaixei a cabeça e dei uma risada suave. O que te faz pensar que um único pedido de desculpas pode apagar toda a feiura entre nós? Ele me observou em silêncio. Tudo bem, Rachel. Quaisquer queixas ou insatisfações que você tenha, pode descontar todas em mim, como quiser. Exceto o divórcio. Marcos era um homem de execução firme. De repente, ele não tinha mais trabalho excessivo, nem ligações ou reuniões constantes. Começou a prestar atenção nas plantas da casa, a aprender a usar vários eletrodomésticos, até a assistir vídeos de culinária. Meu trabalho de live stream foi interrompido, substituído por outra influenciadora. Inúmeras vezes antes eu havia expressado minha antipatia por transmissões ao vivo, apenas para ser friamente descartada com o argumento de que meu contrato de gestão pertencia à empresa e que eu deveria seguir os arranjos da empresa. Mas agora, ele simplesmente parou tudo. À noite, ele ainda dormia no quarto de hóspedes, sem forçar nada. Todas as manhãs, ele podia ser encontrado na cozinha. Aprendeu rápido. Seus macarrões estavam muito bons agora. Mas eu nunca comi uma única vez. Depois que o programa terminou, algumas coisas não precisavam continuar. Mas ele parecia obcecado por isso, fazendo macarrão toda manhã, colocando uma tigela fumegante na mesa de jantar, e esperando em silêncio até esfriar antes de despejá-lo fora. Victoria ligou uma vez enquanto ele podava cuidadosamente as orquídeas, seus movimentos gentis e precisos, mas suas palavras foram incomumente frias. Victoria, eu já disse para não me ligar quando eu estiver em casa. Se continuar mostrando essa falta de limites, não haverá motivo para continuar. A tudo o que ele fazia, eu permanecia indiferente e sem resposta, mal falando com ele. Eu entendia por que a transformação dele havia sido tão repentina, mas não tinha paciência para perguntar, nem sequer para pensar nisso. Na verdade, eu simplesmente não tinha interesse. Esse coração endurecido foi forjado em inúmeras noites sem dormir. Agora, tinha se tornado uma armadura impenetrável. Deus é justo. Ele não concede bênçãos sem motivo, nem permite sofrimento sem propósito. Estávamos sob o mesmo teto, mas éramos como estranhos. Uma noite, ele teve uma crise de enxaqueca e bateu na minha porta, esse empresário normalmente calmo, exibindo uma vulnerabilidade quase infantil nos olhos. Fiz uma ligação e chamei Victoria. Quando ele viu Victoria chegar sem fôlego, sua expressão se tornou extremamente sombria. A fachada pacífica que ele mantinha cuidadosamente havia semanas finalmente mostrou uma rachadura. Deitada na cama, eu podia ouvir os soluços de Victoria lá embaixo. Na manhã seguinte, quando desci, Marcos estava calmamente sentado à mesa de jantar, comendo macarrão. Uma tigela à sua frente, outra no assento oposto. Bem quente, com aparência e cheiro perfeitos. Ignorei como sempre, passando por ele para pegar leite na geladeira. Então, ouvi sua voz, estranhamente calma. Seu dinheiro e seu contrato de gestão pertencem à empresa. Você não esqueceu disso, né? Virei-me lentamente para encará-lo. Ele levantou o olhar e sorriu calorosamente. Não podemos nos divorciar, né, Rachel? O programa foi ao ar. Graças ao tema em alta dos divórcios entre celebridades, o reality show imediatamente chamou a atenção do público. No começo, quase todos os comentários online sobre mim eram negativos. É tudo roteirizado. Obviamente atuação. Ela divórcio? Faço transmissão ao vivo comendo terra se eles realmente se divorciarem. Enlouquecida por dinheiro. Não conseguia visualizações suficientes nas transmissões ao vivo, então agora está tentando reality shows. O governo não pode regular essas celebridades sem escrúpulos. Querendo dinheiro e realização emocional ao mesmo tempo. Pretensiosa e gananciosa. Mas à medida que mais episódios foram exibidos mostrando as entrevistas e interações de Marcos, a atitude de alguns telespectadores mudou gradualmente.
Esse Marcus fala como se fosse pai de todo mundo. Eu também não aguentaria. Ele dá dinheiro para ela. O que mais ela quer além de segurança financeira? Mas a Rachel também ganha o próprio dinheiro. Sem a fama e os recursos dela, a empresa de mídia dele seria tão conhecida? Não consigo deixar de notar que a Rachel não demonstra tristeza ao falar sobre divórcio. Entendo a sensação de impotência dela quando o coração está morto. Senti o mesmo quando me divorciei do meu marido. Deus, eu odeio homens de meia-idade que vivem dando sermão, começando a sentir pena da Rachel. Melhor divorciar mesmo. Também houve análises mais racionais. Mesmo que isso não seja roteirizado, o divórcio seria difícil. Os laços comerciais deles são profundos demais. Em termos de operações comerciais, uma atriz não consegue competir com um empresário. Os bens pessoais dela provavelmente estão todos no nome da empresa dele. Se ela se divorciar, pode perder tudo. Todas as noites eu me encostava na cabeceira da cama, lendo esses comentários que revelavam tanto sobre a natureza humana. Marcos não se importava muito se as opiniões online eram boas ou ruins. Seus setores de mídia e comércio eletrônico prosperavam com tráfego. Ele não temia críticas, apenas a falta delas. Na verdade, quanto mais controversas fossem as opiniões públicas, melhor. Mais debate significava mais tráfego. Até que um clipe de vídeo vazou online. Mostrava o momento em que Victoria e eu caíamos na água e ele escolhia salvá-la. A internet explodiu. O que é isso? A vida imitando a ficção? Salvar a assistente em vez da esposa? Furioso, aquela mulher empurrou a Rachel. Como marido, ele não pune a agressora e ainda corre para salvá-la? Ela precisa se divorciar. Nós, espectadores, não aceitaremos nada menos que isso. Estou tentando ser educado, mas isso me deixa furioso. Se isso acontece em público, imagine o que a Rachel passa a portas fechadas. As opiniões online tendem a ser preto no branco. Quando minha posição vulnerável ficou evidente, especialmente em um caso tão absurdo de favorecer outra mulher em vez da esposa, os internautas imediatamente se uniram em minha defesa. Alguém compilou uma comparação entre imagens das minhas audições de 8 anos atrás e do reality show atual. Naquela época, aos 19 anos, eu era articulada e sempre sorridente. No palco, meu sorriso era radiante e confiante, cada fibra do meu ser irradiando entusiasmo e esperança por um futuro desconhecido. Agora eu parecia silenciosa e exausta, emanando impotência, com sorrisos forçados e a luz sumindo dos meus olhos. Antes de entrar no entretenimento, Rachel era a melhor da nossa turma. Venceu competições nacionais de matemática. Poderia ter sido uma grande pesquisadora. Para a nossa geração da internet, ela era conhecida como a rainha dos sorrisos. Então, é assim que o casamento pode destruir uma mulher. As pessoas inundaram minhas redes sociais perguntando: Você disse que acabaria se divorciando, não disse? Isso é roteiro, né? Você realmente quer se divorciar dele? Eu apareci nas plataformas sociais e respondi de forma incomum. O divórcio envolve muitos aspectos. Estou trabalhando nisso. Os internautas analisaram isso extensivamente e, preocupados, lotaram os canais de transmissão ao vivo da empresa de Marcos. Os números continuaram crescendo, exigindo que Marcos fizesse uma declaração. Nos horários de pico, o número de espectadores chegava a 1 milhão. Marcos realmente apareceu. Como empresário, ele não perderia essa oportunidade de tráfego. Na transmissão ao vivo, ele vestia um moletom simples e acessível, o cabelo normalmente impecável caindo de forma casual. Falou de maneira aparentemente sincera sobre o casamento ao longo dos anos. Admitiu que esteve focado demais no trabalho nos últimos anos, oferecendo pouca companhia e atenção, o que levou à crise no casamento. Mas insistiu que sempre me amou, caso contrário não teria participado do programa para salvar a relação. Sobre ter salvado Victoria, explicou que ela tinha uma condição psicológica e havia desmaiado ao cair na água, enquanto eu era uma nadadora forte, e havia vários funcionários correndo para ajudar fora das câmeras. Ele acreditava que naquela situação, qualquer homem racional e responsável teria feito a mesma escolha. Por fim, falou com sinceridade e gravidade. Eu não vou me divorciar. Eu amo a Rachel e acredito que a Rachel também me ama. Falar sobre divórcio no programa foi, na verdade, uma oportunidade para nós dois. Caso contrário, na sociedade atual com liberdade de casamento, se ela realmente quisesse se divorciar, quem poderia impedi-la? Casamento não é fácil. Todos devemos valorizar o que temos. Observei os olhos avermelhados de Marcos na tela do meu celular, sentindo um vazio completo por dentro. A discussão online não cessou, apenas se dividiu. Nesta era em que o tráfego é rei, as pessoas já viram manipulação demais para confiar cegamente em figuras públicas. Alguns começaram a questionar. É verdade. Se alguém realmente quer se divorciar, como poderia ser impedido? Então, o problema não é que ela não queira se divorciar, é que ela não pode. Nesse momento crucial, a esposa comum do programa iniciou uma transmissão ao vivo. Com um tom significativo, ela disse que Rachel havia confidenciado em uma conversa noturna que ela e o marido tinham os bens financeiramente misturados e que se arrependia de não ter separado os patrimônios ao se casar. Internautas atentos captaram imediatamente o ponto principal. Então é isso. Se ela se divorciar, fica sem nada. Ela participou de tantos filmes e séries ao longo dos anos. Mesmo assim, não teria bens próprios? De que adiantam bens pessoais contra um empresário? Muitas operações e patrimônios acabam sendo ativos da empresa. Meu Deus, isso é perder o corpo, o dinheiro e a vida inteira. Apoiem o divórcio. Boicotem todos os produtos do Grupo Crawford.
Assim, esse fenômeno online desencadeado por um reality show de divórcio, após várias rodadas de confronto, atingiu um nível sem precedentes. Toda a internet passou a incentivar o divórcio. Anos de recessão econômica e estagnação social haviam deixado muitas pessoas deprimidas, acumulando emoções sem válvula de escape. O casamento era um tema que ressoava com todos. Diferente dos casamentos comuns, os casamentos de celebridades eram os únicos que podiam ser discutidos, julgados e arbitrados publicamente. Todos se tornaram, ao mesmo tempo, participantes e juízes. Nos dias seguintes, os internautas não apenas inundaram as transmissões ao vivo da empresa de Marcos com protestos e boicotes, como também atacaram indiscriminadamente suas empresas de mídia e negócios tradicionais. O preço das ações do grupo Crawford despencou. A autobiografia publicada anteriormente por Marcos foi dissecada palavra por palavra pelos veículos de mídia, tornando-se alvo de zombaria. Até mesmo Victoria, envolvida no caso do divórcio, teve suas credenciais expostas por internautas estrangeiros. Seu suposto mestrado em Stanford era, na verdade, de um programa colaborativo de nível inferior. Marcos finalmente concordou em se divorciar. Testemunhado por milhões de internautas, ele contratou advogados especializados em divórcio para fazer uma separação clara e justa dos bens conjuntos desses anos. Ele não me enganou. Não só recebi o que era meu por direito, como também recebi metade de todos os bens dele. Olhando os números no contrato, fiquei realmente chocada. Eu não imaginava que o patrimônio de Marcos fosse tão enorme. Eu não imaginava que ele me daria tanto. Grande parte disso poderia ter sido facilmente evitada com algumas manobras legais. No final, um incidente de divórcio desencadeado por um reality show finalmente chegou ao fim após 2 meses tumultuados. A conclusão da história. Me transformei em uma bilionária solteira. Minha próxima reunião com Marcos foi para finalizar o divórcio. Durante as fases finais da controvérsia, ele estava ocupado demais lidando com várias reuniões e decisões para voltar para casa. Realmente ocupado demais desta vez. Depois que ele concordou em se divorciar, mandei imediatamente as pessoas empacotarem todos os pertences dele e os enviarem para o escritório, sem nem vê-lo. Era inverno agora, e uma neve leve caía durante o dia. Marcos e eu chegamos de direções diferentes, cada um saindo de seu carro. Na neve que caía, nos encaramos em silêncio. Ele vestia um casaco preto de lã, com neve salpicando o cabelo e os ombros. Parecia muito mais magro, o que tornava seus traços ainda mais marcantes. Ele sentiu uma leve rouquidão na garganta. Sorri gentilmente para ele. Sr. Crawford, devemos entrar logo. Seus cílios tremeram enquanto ele esboçava um sorriso amargo. Você nem vai mais me chamar pelo nome. Durante esse tempo você não quis me encontrar nem atender minhas ligações. Éramos marido e mulher, afinal. Era preciso ser tão absoluta? Esse divórcio foi forçado pelas circunstâncias, Rachel. Você não pode esperar um pouco por mim? Eu posso te reconquistar. Ele parou de falar, me olhando surpreso. De repente, comecei a tirar as luvas e arregaçar as mangas da jaqueta de plumas, depois o suéter, expondo parte do braço. Ele ficou paralisado, confuso. Estendi o braço diante dele. Olha, minha pele está ficando vermelha. Ele olhou sem entender o que eu queria dizer. Falei calmamente. Quando você fala, meu corpo reage nesses pontos. Fui ao médico por causa disso. Eles disseram que é uma alergia. A melhor solução é evitar o alérgeno. Então, Sr. Crawford, por favor, pare de dizer essas coisas. Todo o meu ser, incluindo meu coração e meu corpo, te rejeita completamente. Vamos terminar por aqui. Que cada um de nós encontre paz. Seus olhos se arregalaram, os lábios se moveram, abrindo e fechando, querendo dizer algo, mas incapaz de falar. Por fim, só conseguiu emitir 2 sons engasgados na garganta. Não disse mais nada. Puxei o cachecol para mais perto e entrei. Durante todo o processo de assinatura, Marcos parecia atordoado, o corpo levemente tremendo. Mantive uma expressão neutra, calma e composta. Quando saímos do Departamento de Assuntos Civis, a nevasca já havia chegado. Flocos de neve pesados dançavam no céu, transformando o mundo inteiro em um borrão branco. Caminhei pela neve espessa em direção ao meu carro estacionado. Rachel. Marcos chamou. Me virei e vi que os olhos dele estavam terrivelmente vermelhos. Quando você... Ele teve dificuldade em perguntar. Quando você começou a ser alérgica a mim? 6 meses atrás. Tanto tempo! O corpo dele balançou enquanto abaixava a cabeça, abatido. De repente, levantou a cabeça novamente. Então você já tinha decidido se divorciar há muito tempo? Fiquei parada na neve, com as mãos nos bolsos, observando-o em silêncio. Ele fez um gesto estranho, falando com uma voz abafada e distante, como se envolta em flocos de neve. Você foi obedientemente ao programa para usar isso e criar pressão pública, me forçando a me divorciar. Não só o divórcio. Você queria maximizar seus benefícios. Esse vídeo foi vazado por você, não foi? E a transmissão ao vivo do competidor regular também foi organizada por você. O momento de cada incidente foi perfeitamente calculado. Como fui tolo. Até te lembrava de expressar seu desejo de divórcio, preocupado que você não cooperasse. O tempo todo você planejava meticulosamente sua fuga. Não disse uma palavra. Permaneci na neve pesada, suportando o desconforto da alergia, dando a ele todo o respeito. Afinal, ele me deu bilhões em bens. Depois de terminar o discurso, sua cabeça caiu. Após um longo tempo, ele perguntou com a voz trêmula.
Rachel, você realmente não me ama mais? Sorri gentilmente. Sim, eu não te amo mais. Eu não te disse isso desde o começo? Virei e caminhei para as profundezas da neve pesada. O mundo inteiro estava envolto em outra camada dessa nevasca esperada. Todos os vestígios apagados, como se tudo tivesse sido limpo e nivelado. Olhando a neve voar, suspirei. Branco por toda parte. Como tudo é limpo. Puro. Epílogo. A partir daquele dia, Marcus ficou obcecado. Ele queria desesperadamente ver Rachel. Ainda assim, não ousava aparecer diante dela, nem dizer uma única palavra. Só de pensar que a voz dele fazia o corpo dela reagir daquela forma, já o fazia sentir como se estivesse nas profundezas do inferno. Ele só podia observá-la em silêncio, de longe. Da rua abaixo à noite, dos carros estacionados ao longo da via, dos assentos da plateia nos locais de filmagem. Depois de deixá-lo, a carreira de Rachel decolou. O incidente do divórcio lhe rendeu um enorme grupo de mães e irmãs que a apoiavam e se identificavam com sua experiência. Elas a tratavam como filha ou irmã, oferecendo conselhos e proteção para sua vida futura. O sorriso voltou ao rosto dela. Radiante, quente, cheio de força. Ela começou a aceitar papéis em filmes de empoderamento feminino, participar de programas voltados para mulheres e até se tornar apresentadora. Assistindo-a na tela, expressando suas opiniões com confiança e elegância, ele sentia uma mistura de estranheza e familiaridade. Muitas vezes, ele a criticara diante de outros, chamando-a de lenta de raciocínio, lenta para reagir, culturalmente insatisfatória. Ela geralmente apenas ouvia em silêncio, sem nunca retrucar. A mulher na tela agora era completamente estranha para ele. Ainda assim, havia um toque de familiaridade, como se aquela fosse a verdadeira ela, quem sempre deveria ter sido. Ele se lembrou vagamente do primeiro encontro deles. Ela estava sentada em seu escritório, com os olhos vermelhos, parecendo tímida. Ao lado dela, o agente explicou timidamente como a negligência deles havia prendido Rachel em uma disputa contratual, pedindo sua ajuda. Ele pretendia recusar, mas naquele instante, antes de falar, viu os olhos de Rachel brilharem como diamantes. Como se estivesse possuído, concordou. Depois, a viu se transformar das lágrimas em sorrisos, bela como uma flor, desabrochando após a chuva. Depois que começaram a namorar, Rachel perguntou certa vez, curiosa, por que ele a havia escolhido. Disse que achava que ele escolheria outra pessoa. Ele perguntou quem. Ela inclinou a cabeça e respondeu que alguém como Victoria. Na época, ele achou engraçado. Aquela mulher perfeitamente cultivada não podia se comparar ao brilho e à vitalidade naturais de Rachel. Mas, no auge do relacionamento com Rachel, ele dormiu com Victoria. Apenas uma vez. Ele estava bêbado, com apenas fragmentos de memória. Pensou que fosse Rachel, mas acordou e encontrou Victoria nua, um vestido rasgado no chão e manchas de sangue nos lençóis brancos. Quase em desespero, pediu que ela dissesse seu preço, com a condição de deixar a empresa e manter aquilo enterrado para sempre. Victoria chorou. Disse que ele fora muito brusco na noite anterior e que aquela tinha sido sua primeira vez. Jurou que não contaria a ninguém, apenas implorando para não ser mandada embora. Ela havia perdido a virgindade e não queria perder a carreira pela qual lutara por anos. Naquele dia, observando suas costas antes elegantes agora curvadas diante dele, ele amoleceu. Após o incidente, ele se viu incapaz de encarar Rachel diretamente. Ela era pura, apaixonada, cheia de expectativas para o futuro, incapaz de tolerar qualquer impureza na vida. Inconscientemente, começou a evitá-la, passando noite após noite no escritório. Victoria cumpriu sua palavra, continuando a trabalhar diligentemente, comunicando-se de forma natural, nunca buscando favores extras. Sua integridade o fazia sentir-se exausto. Enquanto isso, Rachel, ferida pela frieza repentina dele, tornou-se insegura e emocionalmente instável. Naquela época, um jovem diretor premiado internacionalmente entrou em contato com o agente, dizendo ter um roteiro perfeito para Rachel e querer ela como protagonista. Eles ainda eram casados em segredo, e o diretor não escondia sua admiração por Rachel diante de Marcus. Marcus sabia que, se ela aceitasse o papel, sua carreira alcançaria novos patamares. Mas temia que a Rachel daquele futuro não permanecesse ao seu lado. Quando voltou para casa, encontrou Rachel assistindo atentamente a uma entrevista do jovem diretor na televisão. A admiração em seus olhos era a mesma que ele vira mais cedo no escritório. Ele recusou a oferta sem que Rachel soubesse. Recusava-se a encarar a escuridão do próprio coração. Adotou uma abordagem tola e cruel. Viu Rachel afundar na dúvida, definhar de ciúmes por causa de Victoria, concentrar toda a vida nele. Observou o sorriso desaparecer lentamente de seu rosto, e perversamente, sentiu prazer nisso. Quando ela brigou com ele por mudar de agente, ele suspendeu todos os recursos dela por meio ano. Durante esse período, ela murchou como uma flor, vivendo com medo constante. Até o dia em que se ajoelhou diante dele, chorando, implorando para que ele parasse de puni-la. Ele ficou chocado. Aquilo não era o que queria. Entrou em pânico, perdoou-a às pressas e fugiu. Desde então, sentiu que algo havia mudado. Ela não demonstrava mais ciúmes, não se importava com Victoria, não tinha mais olhos apenas para ele. Tornou-se quieta, pacífica, indiferente. No aniversário dele, não houve presente, nem ligação. Ele chegou tarde de propósito e a encontrou dormindo tranquilamente. Dominado por uma emoção incontrolável, quase se impôs a ela,
buscando intimidade para preencher o vazio, mas foi rejeitado. A partir daquele dia, ficaram ainda mais distantes. Quando o agente sugeriu o reality show de divórcio, ele concordou imediatamente. No fundo, ansiava por um tempo fechado com Rachel. Queria usar o programa como pretexto para se reconciliar, para se humilhar diante dela. Imaginava que Rachel ficaria emocionada e que tudo voltaria a ser como antes. Mas a realidade foi diferente. Ela continuou se afastando, passo a passo. Ele se enganava dizendo que ela seguia o roteiro. Até a noite em que a viu conversando animadamente com outros participantes sob o céu noturno. Entre a multidão, ela sorria de forma distante. Seus olhos brilhavam mais que as estrelas. Naquele momento, ele entrou em pânico. Sobre salvar Victoria, ele não mentiu. Era uma questão de vida ou morte e também uma tentativa de compensar a culpa que carregava. Achava que depois disso, poderia se livrar dela. Durante o incidente da chuva na montanha, quando não conseguiu encontrar Rachel, sentiu medo e pânico genuínos pela primeira vez. Quando Rachel ainda assim escolheu o divórcio, o coração dele finalmente morreu. Depois que o programa terminou, decidiu impedir o divórcio de qualquer maneira, mas não esperava que a opinião pública fosse tão esmagadora. Foi praticamente forçado a se divorciar. Victoria apareceu implorando após ser demitida. Ajoelhou-se chorando, dizendo que sua reputação estava destruída. Ele não ouviu nada. Só via Rachel ajoelhada diante dele no passado. Mais tarde, Victoria pediu dinheiro. Ele, irritado, mandou subordinados resolverem. Então recebeu uma mensagem de Rachel. Abriu tremendo. Era uma captura de tela. Fotos que Victoria enviara a Rachel 6 meses antes. Roupas rasgadas, lençóis manchados de sangue, o corpo nu. Ele ficou chocado, furioso, desesperado. Invadiu o escritório ao lado e, diante de vários assistentes, espancou Victoria. Gritou como um louco, acusando-a de tê-lo traído e arruinado. Quando Victoria foi levada de ambulância, seu rosto estava irreconhecível. O resultado final foi que ela ficou desfigurada e perdeu um olho. Marcus pagou $860 mil em indenização e foi condenado a 2 anos de prisão. Poderia ter comprado liberdade condicional, mas recusou. 2 anos depois, na véspera de sua libertação, após arrumar a cama, sentou-se em um banco assistindo televisão. Transmitiam uma cerimônia de premiação de cinema. No palco brilhante, Rachel usava um vestido de noite deslumbrante, segurando um troféu. Seus olhos brilhavam como estrelas enquanto sorria e dizia que agradecia ao seu amor. Ao lado dela estava o jovem diretor de anos atrás, sorrindo com ela. Marcus encarava a tela, sem piscar, com medo de perder um segundo sequer. Naquela noite, deitado na cama, chorou silenciosamente 2 lágrimas sem sentido. Fim, que Deus te abençoe.